perguntou muito da sua experiência na Fazenda, cara. Olha só! É por isso que eu falei. Não sei se a gente espera se mudar. Não, Nossa, vambora, tranquilo. vambora. Foi Aqui, ó. muito válida. Foi uma experiência muito válida. Que ano que foi? 2010. 2010. Eu tava passando por uma fase financeiramente difícil. E aí veio a proposta da Fazenda e eu topei. Nunca tinha assistido um reality. Nunca tinha visto, né, um reality acompanhado, um Sim. Big Brother, uma Fazenda. Entrei totalmente sem saber o que era aquilo. Saí em 2 semanas. Saí rápido. Mas as experiências que eu vivi ali, mesmo em 2 semanas, foram muito intensas. Então eu compreendo totalmente. Como que é, cara, esse lance? É muito louco, bicho. Você Parece que você entraria morreu. de novo? No reality? Cara, eu entrei naquela época por questões financeiras. Tá. Hoje eu posso dizer que que eu tô adaptado na minha realidade de forma que eu consigo conduzir minha vida sem precisar entrar num reality. Mas por uma questão de experiência psicológica de alguém que já viveu um reality sem saber como é que era um reality, É eu uma entraria parada. para saber Se você não como tivesse... eu hoje Ah, tá. reagiria a um reality. Você Você entende? estaria muito mais Com a minha preparado? maturidade, com a minha tá. conhecimento, com o que eu já vivi da minha vida, com as experiências que eu tenho, como é que eu vivenciaria essa experiência? Não para ficar famoso, para ganhar dinheiro, ou para, enfim, ou para ter qualquer bônus nesse sentido. Sim. Porque eu sou uma pessoa que me interessa por psicologia, por esse tema de saúde mental e do cérebro, do comportamento, etc. Então, como curioso do meu próprio comportamento, eu poderia ir para vivenciar essa experiência e falar, porra, como é que eu vou reagir hoje? Porque naquela época eu reagi mal pra caralho. E como que... Então, mas reagiu mal por quê, você acha? Porque é feito pra você se estressar de tudo quanto é jeito, acordar cedo e papá. É que eu não assisto Fazenda, mas você tem que acordar cedo, tem tarefa e... O que é feito pra te tirar do prumo lá, cara? Cara, a Fazenda é menos estressante do que o Big Brother. Você pode ler lá? Pode. Mas eu levei um livro muito denso pra ler. Eu viajei na escolha do meu livro. Qual que você levou? Só podia levar um? Só. Eu levei um livro chamado Bom Dia Angústia. Caralho! Que é um livro do filósofo... Pelo nome não é o que eu levaria, não, cara. mas não, é porque é o nome de um filósofo... É um livro de um filósofo que escreveu o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é um cara que eu gosto muito, que é o André Comte Sponville. E é um livro que fala, quando você está em momentos difíceis, de como você lidar com determinadas questões, como angústia, ansiedade, e questões que eu achei que pudessem me ajudar, fosse um manual que pudesse me ajudar ali. Acabou que não tem nada a ver com isso, porque é imprevisível um reality. Então. E você está exposto a personalidades antagônicas. Então vai ter conflito. É impossível não ter conflito. O reality é feito, estudado para ter conflito. Se não tiver conflito, não tem show. E como você vive coisas muito internas, você pode encontrar comportamentos em você que você sequer sabia que você pudesse ter. Como, por exemplo, o que aconteceu com a Carol Conká. A Carol Conká tem uma história que depois eu fui entender, com todas as ressalvas que eu faço ao comportamento dela, com o qual eu não concordo, de abuso por parte do pai dela, que você pegando Freud, pegando Lacan, pegando, sei lá, alguma psicanálise, alguma coisa, você vai entender algumas ações que fizeram com que a Carol tivesse um comportamento agressivo em relação a algumas atitudes. Talvez nem ela soubesse que isso motivava ela, já mobilizava ela em alguns outros aspectos da própria vida no dia a dia, porque não vivia isso intensamente. Mas no teu caso, você hoje olha pra lá e entende o que te motivou a sair desse seu eu? Ou era você mesmo naquela época? Não, era eu. Era você. Era eu. Tudo que a gente vive é a gente. Lá no reality, a pessoa não descola dela e pira e tal, não. A pessoa pode ter alguma coisa internamente que ela desconhece. Então, é isso que eu tô falando. Que vem pra superfície. Mas é isso que eu te perguntei. Tinha alguma coisa que você desconhecia que veio e você assustou na época ou não? Cara, eu tenho uma questão com a agressividade, né? Eu sou uma pessoa que tive, durante meu histórico de vida, relações agressivas, conflituosas. Eu nunca bati, assim... Mas é isso que eu ia falar, física? Não, deu agredir outra pessoa de porrada? De porrada. Não, de adolescente, né? Sim. De briga na rua, de briga de rua, de gangue, de essas porra. Quando eu era moleque, eu ia pra porrada e foda-se. Mas na minha vida adulta, não. Mas eu tenho uma questão minha com essa coisa do conflito que é da minha infância. Relacionamentos do meu pai e da minha mãe que eram muito conflituosos. E dentro desse ambiente de conflito, eu cresci. Então isso moldou muitas questões internas minhas que eu, durante todos esses anos que eu faço psicanálise, eu vim maturando. Naquela época eu ainda não tinha tanta maturidade para controlar impulsos violentos que eu tenho, que eu controlo hoje,
E que naquela época, por exemplo, não tinha esse controle. Entendi. Então eu estourei numa briga, numa cena que eu acho péssima, que as pessoas gostam de olhar, isso aqui é legal, é engraçado, porque eu tô agredindo verbalmente uma outra pessoa, indo Quem pra... que era? Era o Dudu, foi o Dudu Pelizari. Inclusive perguntaram aqui, pergunta ao Tico se ele já perdoou o Dudu a quem chamou de Judas na Fazenda. Então, o lance de Judas. Exato, foi um comportamento totalmente inadequado da minha parte, que hoje eu não teria. Acho que eu conseguiria acessar esse impulso e neutralizar. Entendi. Que eu acho que esse é o trabalho da terapia. E o Dudu me procurou durante a pandemia para me pedir desculpas, porque na época ele tinha ofendido meu filho. Qual foi o contexto? Ele falou o quê? Numa briga que teve, ele falou um monte de merda e acabou falando do meu filho no meio da confusão. E eu falei, não, você pode me ofender, meu filho não. Mas ele conhecia? Não, meu filho era moleque. Falou? Falou no programa. Tá. E depois do programa também teve um episódio. Mas falou sem conhecer, falou uma merda qualquer. Não, falou porque era moleque também, com a cabeça... Tá. Moleque não, porque eu não acho que ninguém é moleque. Eu acho que todo mundo sabe o que faz. Eu não vou relativizar a idade. Entendi. Mas não tinha maturidade suficiente para que talvez tenha hoje. Que